Vamos lá, pessoal, retomando os nossos estudos dentro da nossa unidade 5. Vamos concluir as discussões relativas à prisão em flagrante e na aula de hoje vamos também falar da audiência de custódia. Pois bem, nós falamos da prisão em flagrante a partir da sua concepção teórica, com substrato aí no Código de Processo Penal e no Código de Processo Penal Militar. Nós vamos tratar então na aula de hoje da efetivação dessa prisão por meio da lavratura do auto de prisão em flagrante. E nós iniciamos partindo da existência de uma conduta típica. A guarnição chega, portanto, no local e a primeira situação que precisa ser aferida é se aquela conduta é típica. Em sendo típica a conduta, é preciso proceder a uma análise a partir das circunstâncias. Quais circunstâncias? Nós discutimos no artigo 302 do CPP e 244 do CPPM as espécies de flagrante. Eu tenho, portanto, uma conduta típica, mas eu preciso aferir se ela se amolda em uma das possibilidades descritas dentro das espécies de flagrante do artigo 302 do CPP ou de 244 do CPPM. Ou seja, eu preciso aferir se a pessoa que praticou o fato típico, naquele momento que eu chego ao local, ele está cometendo, acaba de cometer, é perseguido ou é encontrado. Se a pessoa se encontra em uma das circunstâncias desses artigos 302 e 240 ou 244, conforme o crime seja comum ou militar, impõe-se ao policial que chegar ao local que dê a voz de prisão. Por que eu digo impõe-se? Porque estamos diante do flagrante compulsório. Vamos tratar dele um pouco mais adiante, embora na aula passada já tenhamos falado a esse respeito, mas vamos retomar essa discussão mais adiante. Uma vez dada a voz de prisão, efetuada a condução dessa pessoa para a delegacia de polícia se tratando de crime comum, para o quartel em se tratando de crime militar, também vamos desdobrar essa discussão um pouco mais adiante, vem a ratificação dessa voz de prisão. Então, uma conduta típica que se amolda a uma das espécies de flagrante, ou seja, a conduta desse indivíduo, a situação em que ele se encontra, se amolda a uma dessas circunstâncias, ocorre a voz de prisão, nasce, portanto, a ratificação dessa voz de prisão, que é documentada por meio do auto de prisão em flagrante delito, que é o foco do nosso estudo na aula de hoje. O auto de prisão em flagrante delito é, portanto, o auto por intermédio do qual os fatos são documentados, demonstrando, assim, a legalidade da voz de prisão, da ratificação da prisão e a regularidade da ação. Qual ação? A ação que é fruto da voz de prisão é a ação de ratificar essa prisão por meio de um auto, documentando desde o boletim de ocorrência até a nota de culpa, passando pela expedição de requisições para exames e as diversas oitivas que se fizeram necessárias. Portanto, o auto de prisão em flagrante é um documento por intermédio do qual os fatos são documentados, demonstrando, assim, a legalidade da prisão e a regularidade da ação. E aí, nós precisamos compreender algumas questões procedimentais no curso desse auto de prisão em flagrante, sob pena de irregularidade na prisão e, em se tratando de prisão irregular, ela precisa ser, portanto, relaxada. Mesmo que a conduta seja típica, mesmo que a pessoa que praticou o fato esteja em uma das circunstâncias ou das espécies de flagrante do 302 ou do 244, mesmo que a voz de prisão ocorra dentro do que a lei determina, se houver a inobservância de uma das formas dessas questões procedimentais, essa prisão pode ser tida como irregular, ilegal e, portanto, ser relaxada. A primeira formalidade, o primeiro procedimento a ser observado no auto de prisão flagrante é a ordem das oitivas. É possível inverter essa ordem? Sim, devidamente justificado.
Vamos trabalhar aqui, portanto, com a regra. As oitivas ocorrem, primeiro, a oitiva do condutor, depois a oitiva das testemunhas e vítimas, e por fim, a oitiva do preso. Destaco para vocês a oitiva do condutor primeiro, condutor da prisão, aquele que deu a voz de prisão, e, por derradeiro, a oitiva do preso. Observa que essa alteração é de 2005. Antes de 2005, o que nós tínhamos? Ouvia-se todas essas pessoas e, ao final, todos assinavam. Os autos, o auto de prisão em flagrante, antes de 2005, era uma peça única. De 2005 para cá, com o advento do denominado flagrante eficiente, e a ideia é essa mesmo, que ouve-se o condutor e libera o condutor. Ouve-se a testemunha e libera a testemunha. Ouve-se a vítima, libera a vítima. Ouve-se o preso. E em sendo ratificada essa prisão, o preso é acautelado. Hoje o que nós temos é o fracionamento do auto de prisão em flagrante por atos, cada um destes atos, e ao final todos estes atos são condensados e concluído com o relatório da autoridade. É o que nós temos aí no artigo 304 do CPP. Olha, apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá desde logo a sua assinatura, entregando cópia do termo e recebimento da entrega do preso. Esse recebimento da entrega do preso, boletim de ocorrência. Mas é importante que o policial peça cópia da sua oitiva, tal qual previsto no artigo 304. Em seguida, oitiva das testemunhas, aqui a gente inclui a vítima, quando é possível ouvi-la. E, por fim, o interrogatório. A lei trata como acusado, mas é uma tecnia. O que nós temos aqui é o interrogatório do preso. Não existe acusação ainda nessa fase, já que estamos na fase pré-processual, na fase ainda de investigação. Ouvido, portanto, o acusado sob a imputação que lhe é feita, ou seja, sobre os fatos, colhendo, após cada oitiva, a sua respectiva assinatura, lavrando a autoridade ao final, o auto de prisão em flagrante. E aí eu trago para vocês aqui o parágrafo 2º, por ser algo muito comum em alguns crimes, crime, por exemplo, relacionado com tráfico de drogas, crimes contra a dignidade sexual. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, ou seja, não impedirá a ratificação da prisão por meio do auto. Mas nesse caso, o condutor, além do condutor, deverão assiná-lo pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Isso é para demonstrar a lisura. Qualquer pessoa que tenha visto, olha, este indivíduo cometeu o crime tal, foi preso pela polícia militar, está aqui para ser autuado em flagrante. Para que a pessoa possa atestar as condições do preso naquele momento em que ele que é ratificada a sua prisão por meio da lavratura do auto de prisão em flagrante. É possível também que na lavratura do auto de prisão em flagrante, ou seja, na ratificação, o preso não seja ouvido. Pode ser que ele esteja no hospital e não tenha condições de ser ouvido, porque se ele estiver no hospital em condições de ser ouvido, a autoridade desloca até o hospital e procede à sua oitiva. Mas pode ser que ele esteja passando por um procedimento cirúrgico, que esteja em coma, enfim, não impede que seja autuado em flagrante. Ok? Ainda dentro das questões procedimentais, vamos tratar da ratificação da voz de prisão em flagrante. Parágrafo 1º do artigo 304. Esse aqui é importante, nós vamos falar de forma bem sucinta em relação ao crime comum, mas é importante que vocês compreendam, já que o resultado do nosso trabalho enquanto polícia ostensiva de preservação da ordem pública por intermédio da prisão em flagrante, ele é demonstrado quando entregamos o preso na delegacia. O primeiro momento, né? O resultado final, por certo, vem com processo, julgamento, enfim. Mas o artigo 304 ele trata o seguinte. Parágrafo 1º. Resultando das respostas, olha, nós estamos retornando ao artigo 304 caput, no sentido de que a autoridade policial, ao ouvir o preso, fará uma série de perguntas. Ao ouvir as testemunhas, fará uma série de perguntas. Ao receber o boletim de ocorrência, dele fará uma série de perguntas. E, resultando das respostas fundadas a suspeita contra o conduzido,
a autoridade mandará recolhê-lo à prisão. Ou seja, ratificará a voz de prisão em flagrante. Exceto nos casos de livrar-se solto, nós vamos discutir mais adiante, ou nos casos de fiança, que também vamos discutir no momento oportuno, e prosseguirá no inquérito ou processo, se para isso for competente. Se não for, deverá encaminhar os autos à autoridade que o seja. Parágrafo 4º, ele determina que no curso desse auto de prisão em flagrante, também enquanto questão procedimental, a autoridade questione o preso da existência de filhos, das idades dos filhos, e se possui deficiência, e o nome e o contato da pessoa responsável pelos cuidados dos filhos. Essa alteração legislativa ela é fruto de uma preocupação do legislador, não com o preso, mas com os filhos. Você imagina a situação de uma mãe que é presa por tráfico de drogas e ela é mãe e pai, ou seja, ela cuida sozinha dos filhos e tem filho menor, e tem filho cadeirante. A Polícia Militar não vai deixar de tomar as providências, efetuará sim a prisão em flagrante. A autoridade policial, ou seja, o delegado de polícia, ele vai ratificar essa prisão em flagrante se, nos termos do artigo 1º, das respostas, resultado das respostas, fundar a suspeita contra essa pessoa presa. Mas essa informação do parágrafo 4º é importante para que o juiz, na audiência de custódia, possa aferir quanto à decretação, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ou a adoção de uma das outras medidas do 310, que nós também faremos o estudo ainda hoje. Além desse procedimento relacionado à ratificação, uma vez ratificada a prisão, é preciso comunicar ao juiz. A Constituição diz que, a partir do momento que a pessoa é presa, é preciso informar a autoridade judiciária dessa prisão. É direito do preso. Deve-se comunicar ao Ministério Público, são comunicações formais. E comunicar à família ou pessoa indicada pelo preso para que tenha ciência da sua prisão. Deixo para vocês a leitura necessária aí, do artigo 306 do CPP. E aí, o próprio Código de Processo Penal diz o seguinte: em até 24 horas da prisão, ou seja, a partir do momento que foi restringida a liberdade dessa pessoa, autuada em flagrante, ratificada, portanto, essa prisão, em até 24 horas da voz de prisão, é preciso remeter ao juiz o auto de prisão em flagrante. E se o preso não tiver advogado, é preciso remeter uma cópia para a Defensoria Pública. E nesse mesmo período de 24 horas, período máximo, ou seja, da voz de prisão, computa-se 24 horas, é preciso que o preso receba a sua nota de culpa com a certidão de seus direitos constitucionais. Porque a nota de culpa é que demonstra que, de fato, a prisão foi ratificada. Quando não é ratificada a prisão, não se expede, portanto, nota de culpa. Observe que a ratificação da prisão ela advém do conjunto de provas. São provas colhidas, mesmo que de forma precária, em razão do momento, nas oitivas, boletins de ocorrência, materiais apreendidos e das respostas dessas oitivas. Quando nós pegamos aqui o artigo 304, parágrafo 1º, fazendo aqui uma leitura a contrário senso, nós vamos observar que se o conjunto probatório demonstrar a inexistência de um fato típico, ou se restar evidenciada a presença de excludente de ilicitude, eliminando então a dita fundada suspeita contra o conduzido, a autoridade policial não ratifica a prisão e prossegue nas investigações por meio do competente inquérito policial. Vamos tratar então, neste momento, da prisão em flagrante, da lavratura do auto de prisão em flagrante, relacionado ao crime militar. Deixo para vocês a leitura dos artigos 245 a 253 do Código de Processo Penal Militar. Pois bem, vamos partir de um fato. A primeira análise que precisa ocorrer é se esse fato é crime militar. E como que eu consigo aferir se o fato é crime militar? Já discutimos isso. Eu preciso verificar se essa conduta, se esse fato se amolda ao artigo 9º do Código Penal Militar. Se ela se amoldar, se esse fato típico se amoldar
ao previsto no artigo 9º do Código Penal Militar, eu estou diante, pelo menos prima facie, de um crime militar. Nesse caso, eu preciso, no segundo passo, aferir se essa pessoa que praticou o fato se encontra em uma das situações do artigo 244 do Código de Processo Penal Militar. Está cometendo, acaba de cometer, perseguido ou encontrado. Porque se ele não estiver em uma dessas situações, eu não estou diante de uma prisão em flagrante. Portanto, não há que se falar em lavratura do auto de prisão em flagrante. Presente, então, uma dessas situações, ou seja, a pessoa que praticou o fato, no momento da chegada do policial, ele está em uma das situações ou das espécies de flagrante previsto no 244, medida que se impõe é a voz de prisão. Dada a voz de prisão, é preciso conduzir esse militar, já que estamos tratando de crime militar, já superamos a discussão do atendimento de ocorrência enquanto polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, estamos tratando especificamente com o militar. Portanto, condução para o quartel. Mas pode ocorrer desse militar ter praticado um crime comum e um crime militar. Pode ocorrer dele ter praticado só o crime comum. Se ele praticou um crime comum, condução para a delegacia de polícia, nos termos do que acabamos de discutir. Mas se ele praticou um crime comum e um crime militar, imagine, portanto, que a guarnição chegou ao local em que um policial militar praticou um crime de tentativa de homicídio. Não está de serviço, a conduta não se a mal do artigo 9º, ou seja, preso em flagrante pelo crime comum. Mas com a chegada da guarnição e a intervenção dessa guarnição, esse policial militar pratica um crime militar. Por exemplo, um crime de desacato a superior, um crime de desrespeito a superior. Ele começa a ofender os policiais militares, desacatar o militar de serviço. Ou então ele agride um dos policiais, ou ele resiste à prisão e essa resistência à prisão causa lesão em um dos policiais. Nós estamos, portanto, diante de um crime comum e um crime militar. Neste caso, conduz-se primeiro para a delegacia e depois para o quartel. Ok? E por que se conduz primeiro para a delegacia e depois para o quartel? Porque nos termos do artigo 300, parágrafo único do CPP, o que nós temos é que, na leitura do parágrafo único, o militar preso em flagrante delito, após a lavratura dos procedimentos legais, será recolhido ao quartel da instituição a que pertencer, onde ficará preso à disposição das autoridades competentes. Ora, se o militar, terminado o procedimento na delegacia de polícia, ele tem de ser conduzido para o quartel, não justifica primeiro ratificar a prisão, lavrar o auto de prisão em flagrante do crime militar para depois lavrar do crime comum. Então, adota-se primeiro os procedimentos em relação ao crime comum e ele é encaminhado para o quartel para adotar os procedimentos de polícia judiciária militar. É possível caminhar simultaneamente os dois autos de prisão em flagrante? Perfeitamente, sem nenhum problema. Pode ser lavrado o auto de prisão em flagrante na delegacia, enquanto que no quartel já estão sendo ouvidas as testemunhas, enfim, o condutor em relação ao crime militar. Ok? Bom, superada essa discussão, voltemos aqui para tratar especificamente do crime militar. Conduzido para o quartel, a autoridade de polícia judiciária militar, que nós já estudamos, comandante da unidade, ele vai delegar para a autoridade militar delegada, um oficial, a condução dos trabalhos da lavratura do auto de prisão em flagrante. Essa autoridade militar, no Código de Processo Penal Militar, é chamado de presidente do APF. Mas, de forma mais técnica, ele é a autoridade militar delegada e o comandante é a autoridade de polícia judiciária militar. Portanto, esse oficial, designado pelo comandante para conduzir os trabalhos do auto de prisão em flagrante, designa o escrivão, observando o artigo 11 do Código de Processo Penal. E aí, ele vai proceder a oitivas, vai proceder à coleta de provas, vai proceder à requisição de exames, vai contar com apoio, no caso de Belo Horizonte, por exemplo, com atividade de corregedoria, com atividade de inteligência, enfim, adotar todas as providências para documentar este fato. E aí, nessas oitivas, retomando aqui, nas oitivas, deve-se observar da mesma ordem que nós discutimos no artigo 304.
embora no Código de Processo Penal o que nós temos é que todos assinam ao final, e no 304 o que nós temos é que, à medida que as pessoas são ouvidas, elas são liberadas, iniciando pelo condutor e encerrando com o preso. Observa-se, portanto, que, mais uma vez, o legislador ignorou a existência de jurisdicionados militares. Por que eu digo isso? E vou insistir em vários momentos. Quando foi alterado o artigo 304, lá em 2005, estabelecendo-se, portanto, a ideia do flagrante eficiente, aquele que permite ao policial ser ouvido e retornar para o atendimento à população, ao invés de ficar na delegacia 3, 4, 5 horas, por vezes uma noite toda. Quando alterou o Código de Processo Penal, era para ter alterado o Código de Processo Penal Militar, porque a lógica é a mesma. Se eu tenho um flagrante eficiente, denominado flagrante eficiente, né, eu preciso fazer com que esse flagrante valha também para o crime militar, também para aquele policial militar que prendeu um outro policial militar e precisa ser ouvido e retornar para a execução da atividade de polícia ostensiva. Portanto, nas oitivas, em se tratando de crime militar, do curso do auto de prisão em flagrante, deve-se observar a regra do artigo 304 do CPP. Ok? Pois bem, aqui surgem duas opções. Primeira, ratificação da prisão. Se a prisão for ratificada, expede-se certidão de direitos constitucionais, nota de culpa, e aí comunica-se à Justiça Militar, nós vamos ver mais adiante, prazo de 24 horas, e aí audiência de custódia. Vamos discutir ainda hoje. Mas, e se das perguntas formuladas pela autoridade militar delegada, restar demonstrado, tal qual nós discutimos no parágrafo 1º 304, está demonstrado ou que o fato é atípico, ou que esse policial militar já é amparado por ondas excludentes de ilicitude, desconstituindo, portanto, a denominada fundada suspeita de que é o autor do crime. Bom, nesse caso, não se ratifica a prisão, lavra-se um despacho não ratificador, nós vamos discuti-lo já já, comunica a Justiça Militar, vamos discutir já já como que é feita essa discussão, a Justiça Militar, e a autoridade polícia judiciária militar instaura o inquérito. Porque é preciso investigar. Olha, quando eu falei de produção de provas ou de coleta de provas, eu disse que isso é precário. Não é possível ter em mãos, por exemplo, resultados de exames. Não é possível ter em mãos, por exemplo, uma análise mais apurada de uma imagem coletada por meio de uma câmara de uma residência. Enfim, portanto, é preciso instaurar um inquérito quando houver o despacho não ratificador. Também podendo ocorrer no caso de prisão ratificada. Mas o Código de Processo Penal Militar diz o seguinte, que se o auto de prisão em flagrante for suficiente para o Ministério Público, ele já oferece a denúncia ou adota as demais providências a partir do próprio auto de prisão em flagrante. Eu deixo para vocês aqui, como leitura por demais obrigatória e muito importante, da Instrução de Corregedoria, Instrução Conjunta de Corregedoria, PM e Bombeiro, número 2 de 2014. Está disponível na intranet, no inventário. Leitura obrigatória dos artigos 9º, 14, 17, 21, 26 e seguintes. Nós vamos ler ainda hoje alguns desses artigos. Por que isso aqui é importante? Porque nós estamos discutindo aqui o Código de Processo Penal Militar. E aqui nós temos as orientações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. São orientações procedimentais. E a inobservância dessas orientações pode causar problema para a autoridade militar delegada. Pode causar problema para o escrivão. Pode subtrair direitos em relação ao policial militar. Portanto, para o dia a dia de vocês conhecer a Instrução de Corregedoria 02 e para a nossa prova, ter em mãos a Instrução de Corregedoria número 02. Pois bem, tratando especificamente da não ratificação da voz de prisão, artigo 246 do Código de Processo Penal Militar. Se das respostas, quais respostas?
aquelas que foram formuladas lá no curso do auto de prisão em flagrante. Resultarem fundadas suspeitas contra a pessoa conduzida. Respostas que são fruto das perguntas feitas ao condutor, feitas às testemunhas, feitas à própria pessoa presa. No caso aqui nós estamos tratando do militar preso. Se resultar fundar a suspeita de que ele de fato praticou aquele fato típico, a autoridade mandará recolher a prisão, procedendo-se imediatamente, se for o caso, exame de corpo de delito, busca e apreensão, enfim, e qualquer outra diligência necessária ao esclarecimento do fato. Mas o 247, parágrafo 2º, diz o seguinte: quando nós discutimos lá o 304, nós fizemos uma leitura contrária ao senso. Aqui, nós temos uma previsão na própria lei. 247, parágrafo 2º do CPPM. Se ao contrário da hipótese prevista no artigo 246, ou seja, se das respostas não resultarem fundadas suspeitas, ou se das respostas restar evidenciado que o fato é atípico, ou que esse militar preso agiu amparado por uma excludente de licitude, a autoridade militar ou judiciária verificar a manifesta inexistência de infração penal. Como é que eu verifico a manifesta existência de infração penal nesse primeiro momento? É fazendo uma análise jurídica de tipicidade e de excludente de licitude mesmo. Não se pode subtrair da autoridade de polícia judiciária militar, nem da autoridade militar delegada, essa análise jurídica, porque nós estamos trabalhando com direito. E não com o direito, mas com direito. Direito do preso. Direito à liberdade. E para cercear esse direito à liberdade, eu preciso sim fazer uma análise, mesmo que seja nesse primeiro momento, de tipicidade e de licitude ou ilicitude da conduta. E aí, se restar evidenciado das respostas às perguntas que o fato é atípico ou que agiu amparado por um excludente de licitude, a autoridade militar relaxará a prisão. E esse relaxar a prisão aqui precisa ser entendido da seguinte forma: ele não ratificará a voz de prisão. Ouve-se todo mundo, portanto não existe aqui aquela ideia de já de pronto vamos fazer o flagrante negativo. Não, não é isso. O termo é auto de prisão em flagrante. Ele se torna no flagrante negativo a partir do momento que a autoridade vai ouvindo as pessoas, analisando essas oitivas, conclui-se, segundo o seu entendimento, e o entendimento fundamentado, um entendimento que encontra substrato nas provas ali colhidas, ele deixa de ratificar essa prisão em flagrante. É um direito desse militar não ter a sua prisão ratificada quando estiver diante de uma manifesta inexistência de infração penal militar. E aí eu trago para vocês, uma vez mais, a instrução de corregedoria, instrução conjunta de corregedoria número 2 de 2014, que trata especificamente de polícia judiciária. Ela é procedimental e eu trago para vocês alguns artigos. O primeiro delas, artigo 27. Se ao final da audição do militar conduzido, ele é o último a ser ouvido, a autoridade de polícia judiciária militar verificar a manifesta inexistência de infração penal militar ou a não participação desse militar conduzido na prática do crime ou a inexistência das situações que autorizam a prisão em flagrante, nos termos do 246 que nós fizemos a leitura e do parágrafo 2º do 247 que também fizemos a leitura, não haverá o recolhimento do militar à prisão. Ora, para que não ocorra o recolhimento do militar à prisão, não se pode haver a ratificação da voz de prisão em flagrante. Ainda mais, artigo 28. Nas hipóteses descritas no caput do artigo anterior, ou seja, nessas hipóteses do artigo 27, serão adotadas as seguintes providências: deixar de expedir nota de culpa e lavratura dos demais atos subsequentes. Aí vocês vão ler no artigo 26. Tratam desses atos. Incisos 6 e 10. Ok? Leitura obrigatória para vocês. Então, deixa de expedir nota de culpa e certidão de direitos constitucionais. O
A autoridade militar delegada, presidente do APF, deve, portanto, em substituição à nota de culpa e certidão de direitos constitucionais, lavrar o despacho não ratificador da prisão em flagrante. E a instrução traz um modelo referencial. Vocês vão discutir isso no terceiro ano, quando for trabalhar com o respectivo professor, a parte prática do processo penal. Ok? E a autoridade polícia judiciária militar deverá imediatamente instaurar o inquérito policial militar. Artigo 29. A quem cabe decidir sobre a ratificação ou não da prisão? Caberá às autoridades contribuição legal para conhecer do flagrante. Que vimos ainda há pouco, quem? A autoridade de polícia judiciária militar, que já discutimos, com fundamento no Código de Processo Penal, combinado com 45, Código de Processo Penal Militar, combinado com 45 do nosso Código de Ética. Cabe, portanto, a essas autoridades, os comandantes nos diversos níveis, deliberar sobre a lavratura do auto de prisão em flagrante. E na sua impossibilidade, o subcomandante, o oficial de dia, de quarta, enfim, ou a autoridade correspondente. E aqui eu faço uma observação muito importante para vocês, futuros oficiais. Como você leva essa informação para o comandante? Permite que o comandante decida pela ratificação ou não. As informações coletadas no local, as respostas das perguntas formuladas por você nas oitivas. Você não pode esquecer que aqui você é autoridade militar delegada, preside um auto de prisão em flagrante, e você é assessor da autoridade de polícia judiciária militar. Você precisa levar para o comandante a verdade dos fatos. Você precisa fazer chegar ao comandante todas as situações que permeiam essa prisão em flagrante, para que o comandante, portanto, possa decidir de forma acertada. E deixo também a leitura para vocês, está disponível no BGPM, a portaria conjunta número 1 de 2020, leitura obrigatória para vocês, do Tribunal de Justiça Militar, com a Corregedoria da Polícia Militar e a Corregedoria do Corpo de Bombeiros. Vocês vão encontrar lá na intranet, no ementário. Eu vou me abster de comentar essa portaria, por tratar-se de uma portaria em conjunto com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Deve ser sim observada, a despeito de algumas pessoas não concordarem, mas deve ser observada por quem está conduzindo o flagrante e pela autoridade polícia judiciária militar. Essa portaria diz o seguinte, que nos casos de despacho não ratificador, os autos devem ser encaminhados para a Justiça Militar. O que as jurisdições militares faziam até o advento da portaria 01? Comunicava ao juiz e instaurava inquérito. Não havia preso, se não há preso, eu não tenho que encaminhar auto de prisão em flagrante. A portaria diz o seguinte, com fundamento no 248 do CPPM, que de tudo deve-se lavrar um auto, deve ser encaminhado para a autoridade judiciária para que ela possa afirmar ou infirmar, ou seja, concordar ou não com o despacho não ratificador. Se ela concordar, ok, inquérito. Se não concordar, eu tenho para mim que o juiz precisa remeter para o Ministério Público, porque não cabe iniciativa do juiz, nós já discutimos isso em aulas anteriores, no sentido, por exemplo, de decretar prisão preventiva. Retornar para lavrar o auto de prisão em flagrante também não cabe, porque já superamos o momento da prisão em flagrante. Mas a portaria determina, portanto, que você, autoridade militar delegada, tendo o comandante decidido pelo despacho não ratificador, ou seja, não ratificar a voz de prisão e instaurar inquérito, esses autos precisam ser encaminhados para a Justiça Militar, para que o juízo competente faça a sua análise de legalidade quanto à atuação da Polícia Judiciária Militar. Então, leitura obrigatória para vocês e ter em mãos para a nossa prova. Aí vamos um pouco mais tratar da prisão de militar. Já que estamos falando de prisão, especificamente a prisão do militar. E aí nós precisamos traçar aqui um paralelo entre os artigos 223 versus o artigo 243 do Código de Processo Penal Militar. O artigo 223 diz o seguinte: a prisão de um militar
tem que ser feito por outro militar, de posto ou graduação superior, e se for de igual posto ou graduação, que seja mais antigo. Nós já discutimos esse artigo 223 anteriormente. Mas quando eu vou para o artigo 243, ele diz o seguinte, que qualquer pessoa poderá, e os militares são compelidos, ou seja, têm a obrigação de prender quem estiver em flagrante delito de crime militar. 243 impõe ao policial militar, ao bombeiro militar, que prenda aquele militar que está em situação de flagrância. Mas o 223 diz que essa prisão só pode ocorrer por um superior hierárquico ou um mais antigo. Bom, vamos compreender isso aqui. O 223 não está tratando de prisão em flagrante. Aqui nós estamos tratando de uma prisão que advém de uma ordem judicial. E, portanto, uma vez expedida a ordem, a autoridade, o comandante, por exemplo, que recebeu essa ordem, ou o corregedor, ele tem tempo para se estruturar. Então, vamos efetuar a prisão de um terceiro sargento. Ok, eu vou enviar lá no mínimo um terceiro sargento mais antigo. Não vou enviar um cabo para cumprir esse mandado. Porque nós temos uma questão de hierarquia e disciplina. Não justifica enviar um cabo para cumprir um mandado de prisão em desfavor de um terceiro sargento. Não justifica enviar um primeiro-tenente para cumprir um mandado de prisão em desfavor de um capitão. Mas em se tratando de prisão em flagrante, dentro dos objetivos que nós já estudamos da prisão em flagrante, que é preservar provas, fazer cessar a conduta criminosa e, com isso, permitir que, por vezes, o crime não se consume, preservar o local de crime, evitar a fuga da pessoa que praticou o crime. Nesse caso, não se justifica exigir as regras do artigo 223. Portanto, nos termos do 243, qualquer pessoa pode prender quem estiver em flagrante, nós somos obrigados. Portanto, o soldado pode prender sem nenhum problema o coronel que está em flagrante de crime militar. Quando nós vamos para o artigo 300, parágrafo único, que nós já fizemos a leitura, ele diz que, uma vez preso, e aqui eu estou tratando de crime comum, terminados os procedimentos na delegacia de polícia, o militar é conduzido para o quartel. E aqui o artigo 14, parágrafo 2º, uma vez mais, da Instrução Conjunta de Corregedoria 02. O que esse artigo 14, parágrafo 2º diz? E nós estamos tratando aqui do 243, já superamos o 223. O artigo 14, parágrafo 2º diz o seguinte: quando o subordinado der voz de prisão em flagrante a um superior, nos termos aqui do 243, o subordinado deve, portanto, reter o superior no local até que este possa ser conduzido por um outro militar mais antigo ou superior hierárquico. É preciso, sim, mesmo na situação de prisão em flagrante, preservar valores de hierarquia e disciplina. Aí você me pergunta, mas em alguma situação é permitido que esse subordinado não só dê voz de prisão, mas também conduza? Sim, desde que devidamente justificado. Imagine, portanto, você uma situação em que um superior, um capitão, pratica, por exemplo, um crime militar, ou seja, um crime comum, enfim, preso por você, primeiro-tenente. O local não oferece segurança para esse capitão, existe a possibilidade dele ser linchado, ou ele precisa ser socorrido por estar também lesionado. Por que razão você aguardaria a chegada de um superior hierárquico? Aí você contraria o previsto no parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução de Corregedoria. E você conduz esse superior para onde ele precisa ser conduzido, delegacia de polícia ou quartel, mas devidamente justificado no seu boletim de ocorrência. É, portanto, a exceção e não a regra. A regra é mandado superior ou mais antigo. Flagrante, qualquer policial militar, tal qual qualquer um do povo, pode dar a voz de prisão em flagrante, mas deve aguardar um superior chegar no local para efetuar a condução. Isso é muito tranquilo no nosso dia a dia. E ocorre de forma muito... ocorre sem desgastes, tanto para o preso, quanto para quem deu a voz de prisão, quanto para o superior que deve comparecer ao local. E aí, o endereçamento do boletim de ocorrência.
Olha só, o artigo 14, também da Instrução de Corregedoria Conjunta 02, parágrafo 3º, ele é preciso compreendê-lo a partir da sua literalidade. E ele diz o seguinte: caso haja lavratura de ocorrência, lavratura do REDS. É caso haja. Por que é de uma inteligência esse artigo 14, no seu parágrafo 3º? Porque é diferente do crime comum, em que necessariamente será lavrado um boletim de ocorrência. Em se tratando do crime militar, o REDS, voltando um pouco mais, o REDS, nós já discutimos, ele funciona como notícia-crime. Uma notícia-crime, de certa forma, qualificada em razão dos elementos que são inseridos no REDS, Registro de Evento de Defesa Social. Mas a plataforma do REDS, ela não traz a codificação de crime militar. E nesse caso, quando eu vou registrar, por exemplo, um crime de desacato ao superior, se eu fizer no REDS, ele vai registrar para mim um crime de desacato com fundamento no Código Penal Comum. E para fim de estatística, inclusive, será contabilizado como mais um crime comum. Por isso, o parágrafo 3º diz que, caso haja lavratura, porque basta que eu faça um relatório para a autoridade de polícia judiciária militar. O relatório serve como notícia-crime. É o relatório circunstanciado de quem deu a voz de prisão. Mas se houver registro, como por exemplo no caso de homicídio, é necessário fazer o registro para gerar essa estatística. E faço aqui uma observação no sentido de que precisamos evoluir para que a plataforma do REDS também admita essa codificação em termos de crime militar. Mas se tiver de fazer esse registro, ele será feito para quem? Será dirigido, nos termos do parágrafo 3º, à autoridade de polícia judiciária militar com atribuição para lavrar o auto de prisão em flagrante. Ok? Não esqueça desse parágrafo 3º do artigo 14 da Instrução de Corregedoria. E aí, superada a questão da prisão do militar, superada a questão da ratificação ou não ratificação da voz de prisão em flagrante, vamos a um outro ponto também muito importante, que é a prisão no interior de residência. Aqui é preciso ter algumas cautelas. Aqui nós precisamos evoluir um pouco mais na discussão, não temos tempo para isso, mas deixo aqui essa observação para vocês. No que diz respeito ao princípio da proporcionalidade, no seu viés, proibição do excesso e também proibição da proteção insuficiente. A proporcionalidade não só proíbe o excesso do Estado, mas proíbe também que esse Estado atue de forma deficiente em relação ao bem protegido. E aí nós vamos ao artigo 293 do CPP. Se o executor da ordem judicial, ou seja, do mandado, verificar com segurança que o indivíduo a ser preso entrou ou se encontra em alguma casa, aí eu destaco, um morador será intimado a entregá-lo à vista do mandado. Se não for obedecido, e é só se não for obedecido, imediatamente, o executor, 1. Convocará 2 testemunhas. E se for durante o dia, e nós já discutimos o conceito de dia, entrará à força na casa, arrombando as portas, destaco uma vez mais, se preciso. E se for noite, ele deve, depois de intimar o morador, se não for atendido, intimar em que sentido? Para entregar essa pessoa contra a qual tem um mandado de prisão expedido. Se ele não entregar, cerca a casa. Ninguém entra, ninguém sai. E logo que amanhecer, adota as providências previstas para o dia e efetua-se a prisão. Aí você me pergunta, não, mas aqui nós estamos tratando da prisão que advém do ordem judicial. Olha, o artigo 294. No caso de prisão em flagrante, observar-se-á o disposto no artigo anterior, no que for aplicável. É claro que não cabe observar o 293 na íntegra, em se tratando de prisão em flagrante. É naquilo que for aplicável. O que é aplicável nesse caso? Ora,
O indivíduo está em flagrante, acabou de cometer o crime, correu e adentrou numa residência. O que é aplicável? Falar com o morador para entregar o preso, se é aplicável. Perfeitamente. Do ponto de vista de técnico policial, quanto menos risco para a guarnição existir, melhor para a atuação policial. Entrar numa residência, entrar em um local que eu, policial militar, não conheço, do ponto de vista da técnica policial, é potencializar o risco. Então, eu preciso falar com o morador. Uma pessoa entrou aí na casa, cometeu um crime, mande-o sair. Se não for obedecido imediatamente, arrolar testemunhas é aplicável? Sim, é aplicável. Claro, quando possível. Pode ser que a situação não permita, mas que é aplicável, não tenho dúvida. Agora, é aplicável distinguir dia e noite para fins de atuação em se tratando de prisão em flagrante? Não. Porque a Constituição diz que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém pode nela entrar. Mas ela excepciona para cumprir mandado durante o dia, mas em situação de flagrante, qualquer hora, qualquer dia, desde que observado essas formalidades. Ou seja, a pessoa tem que de fato estar em flagrante. Nós já vimos o 302 e o 244, as espécies de flagrante. É aplicável arrombar as portas só se for preciso? Claro que é aplicável. Porque se não for preciso, não justifica causar esse dano ao morador. E aí eu deixo para vocês, em se tratando de crime militar, 231, 232, 233 do Código de Processo Penal Militar, que trata exatamente do que nós acabamos de discutir, do 293 e no 294. Vejam bem, quando nós tratamos de residência, nós precisamos ir lá no artigo 226 do Código Penal Militar para compreender o crime de violação do domicílio. Eu acredito que o professor que está estudando com vocês a lei de abuso de autoridade, se não fez no momento oportuno, fará, deve discutir o artigo 226 do Código Penal Militar, junto com o crime de abuso de autoridade, que advém do ingresso indevido ou clandestino sem autorização de alguém na residência, ou seja, da invasão do domicílio, que é fruto do abuso de autoridade. Não tenho dúvidas que, em se tratando de policial militar, deve prevalecer o crime do artigo 226, uma vez que não houve, com o advento da nova lei de abuso de autoridade, alteração no 226, tal qual houve alteração no Código Penal Comum. No 150 do Código Penal Comum, a nova lei promoveu alterações, mas não promoveu no 226, portanto, prevalece em vigor o 226. Quando nós vamos para o parágrafo 2º do artigo 226 do Código Penal Militar, ele diz o seguinte: aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido. Aí traz algumas possibilidades, dentre elas eu destaco para vocês: com a inobservância das formalidades prescritas em lei. Portanto, meus amigos, é preciso observar essas formalidades. Hoje nós estamos falando muito de formalidades. É preciso observar essas formalidades. É preciso que antes de arrombar a porta, de fato, o morador tenha criado resistência. É preciso que para entrar à força na casa, mesmo em situação de flagrância, antes eu tenha que ter determinado a esse morador, intimar aqui no sentido de determinar que entregasse o preso. Antes de arrombar a porta, antes de entrar na casa, eu preciso sim observar as formalidades previstas. Artigo 293, a partir da remessa que lhe é feita pelo 294, e 231 e 232 a partir do que o 233 também diz. Nós estamos então, portanto, à luz do 294 e do 233, CPP e CPPM, diante da supremacia da situação de flagrância. Diante de uma situação de flagrância, por lhe ser amparada na própria Constituição que permite o ingresso na casa, não justifica observação na íntegra do 293.
Portanto, se lhe perguntar por que não se observa o 293 ou 231 nos casos de flagrante, é porque estamos diante da supremacia da situação de flagrância que encontra amparo na nossa Constituição da República de 1988. Ok? Tranquilo até aqui? Então, vamos um pouco mais adiante. Vamos tratar da resistência à prisão. É muito comum, ou é possível, que, quando é dada a voz de prisão, a pessoa resista a essa prisão. E o que leva a pessoa a resistir à prisão? Inúmeras situações. Ele pode observar a quantidade de policiais que vê executar essa prisão. Ele pode estar em um momento de agitação tal que ele não acate a determinação, ou de forma deliberada, ele não queira ser preso, e ele resista, portanto, a essa prisão. E quando nós tratamos de resistência à prisão, uma vez mais, vamos buscar socorro no Código de Processo Penal Comum e Militar. Olha só, 292, se houver, ou seja, eu tenho que demonstrar que houve, ainda que por parte de terceiro, uma resistência à prisão em flagrante, ou no cumprimento de mandado, e aqui nós estamos focando na prisão em flagrante, você, policial militar, que deu a voz de prisão, ou quem estiver te auxiliando, poderão usar dos meios necessários. A lei não fala em meios moderados. Fala em meios necessários. Nós estamos tratando aqui do uso da força. Meios necessários para quê? 1. Para defender-se. 2. Para vencer a resistência. É para isso que serve a utilização desses meios necessários. Para defender a você, sob banição, ou a terceiros, e para romper com essa resistência e executar a prisão. E você precisa lavrar um auto de resistência. Esse auto de resistência ele tem formalidades? Não. Preciso deixar claro que houve resistência. O nosso boletim de ocorrência hoje já traz nos devidos campos, a fim de que sejam preenchidos, essas informações de resistência. E eu preciso ter 2 testemunhas de que houve essa resistência. Mas se não houver testemunhas, olha, nós precisamos evoluir para trabalhar com captura de imagens. É essencial que nas abordagens policiais tenhamos captura de imagem. Mas não aquela captura de imagem produzida pelo próprio policial, passível de edição. Nós precisamos de uma captura de imagem que o policial não tenha condições de editá-la. Ou seja, uma captura de imagem que advém de uma decisão de Estado. Seria muito bom para a segurança do policial, para a segurança da população e para a segurança da pessoa abordada. Creio que no futuro, não muito distante, tenhamos em todas as guarnições câmeras, todo policial militar com a câmera afixada aí no seu colete, a fim de resguardar essas intervenções. Quando nós vamos lá para o 284, ainda do CPP, ele diz o seguinte: não será permitido o emprego de força. É a regra. E ainda bem que é a regra. A grande maioria das nossas ocorrências nós não vamos empregar força. Mesmo porque diversas ocorrências nossas não resultam em prisão. Mas, se for preciso, no caso de resistência ou tentativa de fuga, podemos usar. E eu destaco para vocês: eu só posso usar da força quando eu conseguir demonstrar a indispensabilidade da medida. É preciso demonstrar essa indispensabilidade. Como que eu demonstro isso? No boletim de ocorrência, quando ouvido na condição de condutor, quando ouvido como testemunha na delegacia, quando ouvido em juízo, eu tenho que demonstrar que era indispensável o uso da força. Então, grave essa palavra, a indispensabilidade. É essencial que seja demonstrada de forma muito clara já a partir do meu boletim de ocorrência. Por que isso? Porque a regra é que não se permite o uso da força. Quando nós vamos lá para o Código de Processo Penal Militar, artigo 234, o emprego de força só é permitido, ou seja, não é permitido. Mas se tiver de ocorrer, só é permitido quando indispensável, nos casos de desobediência, resistência ou tentativa de fuga. E se houver resistência mesmo por parte de terceiro, poderão ser utilizados os meios necessários. Mais uma vez,
Nós não estamos falando de meios moderados. Então por que por vezes colocamos no boletim de ocorrência foi utilizado de força moderada para conter? Não é questão de força moderada. Foi utilizado em razão da indispensabilidade da medida dos meios necessários. Para quê? Para a defesa do executor e seus auxiliares ou para romper com a resistência e executar, portanto, a prisão. E essa pessoa que se opõe, que resiste à prisão, comete crime. Em se tratando de militar, artigo 177 do Código Penal Militar, cuja leitura deixo para vocês e a discussão aprofundada com o professor de Direito Penal Militar. No artigo 329 do Código Penal, opor-se à execução de ato legal. O ato, portanto, precisa ser legal, mediante violência ou ameaça a funcionário público competente para executá-lo ou que ele esteja auxiliando. E as penas, embora a pena aqui seja uma pena pequena, infração penal de menor potencial ofensivo, em razão da pena. Mas olha o parágrafo 2º. As penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo daquelas relacionadas com a violência ou com a ameaça. Deixo, portanto, para vocês essa leitura do 177 e um estudo aprofundado do 329 também com o professor da matéria. E aí eu trago outras duas discussões. A primeira delas, o dever de agir do policial. Quando o policial depara com a situação de flagrância, quer seja de crime militar ou crime comum, ele é obrigado a agir, nos termos do 301 do CPP e do 243 do CPPM. Portanto, quando ele está a cercear o direito de ir e vir desse indivíduo que praticou o fato típico e que se encontra em uma das circunstâncias do 302 ou do 244, CPP ou CPPM, o policial tem o dever de prendê-lo. Ele está, portanto, agindo amparado por um excludente de ilicitude chamada estrito cumprimento do dever legal. É seu dever prender essa pessoa. Se ele não pode se esquivar desse seu dever e a pessoa está resistindo, a lei dá a ele os instrumentos. Você, então, tem os instrumentos para utilizar, dentre eles o uso da força. Nós vamos discutir daqui a pouco armas de fogo e algemas, que faz parte desse conjunto de uso da força. E as instituições disponibilizam para os policiais diversos instrumentos para que ele possa selecionar qual deles utilizar. Não é uma questão de uso progressivo da força, mas sim de uso seletivo da força. Se ele vai usar o bastão tonfa, se ele vai usar o bastão de madeira, se ele vai usar o taser, se ele vai usar a arma de fogo, se ele vai utilizar dos recursos de defesa pessoal. Quais instrumentos ele tem para fazer cessar essa resistência? Quais os meios necessários que ele tem? Vai depender da quantidade de policiais, da quantidade de pessoas a ser presas, da compreensão física do policial, da compreensão física da pessoa que está resistindo à prisão. Mas ele age amparado por uma determinação legal. Eu tenho o dever de prender e a pessoa está resistindo. Então eu posso usar da força, devo usar da força, porque eu preciso prender essa pessoa. Ora, eu não estou dizendo que neste caso ele está diante de uma situação de um exercício regular de direito. Ele está diante do estrito cumprimento de um dever legal, que é de prender. Prender é cumprimento de dever legal. Mas quando ele usa a força da força, ele está no exercício regular de um direito. Nós vamos falar da legítima defesa mais adiante. Qual direito? Olha, não é o exercício de qualquer direito, é um exercício regular. De qual direito? Direito assegurado no artigo 284 do CPP e no 234 do CPPM. Também, claro, no 292. De fazer o uso da força. Ele tem o direito de fazer o uso da força a fim de que ele cumpra o seu dever de prender quem está em situação de flagrância. Ok? E aí, mantendo aqui a questão da resistência à prisão, para falarmos das algemas, do dever de prender que já discutimos e do uso da força dentro da lógica do exercício regular do direito. Quando nós falamos de uso de algemas, ou do emprego de algemas, o nosso Código de Processo Penal,
militar, ele é pioneiro. Antes da súmula vinculante número 11, antes da alteração do Código de Processo Penal comum, antes da edição do decreto federal que regula em parte ou em termos este assunto, o nosso Código de Processo Penal Militar já trazia no seu artigo 234, parágrafo 1º, que o emprego de algemas deve ser evitado. Por que deve ser evitado? Porque algemas é o uso da força. O uso da força, como regra, deve ser evitado. Mas deve ser evitado desde que não haja perigo de fuga ou de agressão da parte do preso. E esse perigo, uma vez mais, precisa ser demonstrado. Qualquer tipo de atuação dos agentes públicos, e aqui nós, policiais, enquanto agentes do Estado, nós precisamos justificar as nossas atuações, as nossas intervenções. E isso não ocorria. Nós temos exemplos de pessoas que foram algemadas como forma quase que exclusivamente de exposição midiática. Não é isso que a lei diz. Eu não estou aqui a defender o não uso da algema, pelo contrário. É um equipamento colocado à disposição do policial e que deve sim ser utilizado. O policial precisa ter argumentos para justificar a utilização dessa algema. Se eu tenho uma viatura que não possui xadrez, por exemplo, como que eu vou colocar sentado no banco de trás? Atrás do motorista ou atrás do comandante da guarnição, alguém que cometeu um crime que não está sem algemas? Fica muito claro um possível risco, um perigo para a guarnição. E às vezes até no cofre, no xadrez da viatura, é preciso manter esse indivíduo algemado. Como que eu não vou algemar alguém que fugiu, foi preso em perseguição? Fica um contrassenso. Por outro lado, qual que é a necessidade que eu tenho de algemar alguém que se entrega, que liga para a polícia e fala, olha, eu tenho um mandado de prisão contra mim, eu estou aqui em casa, venha me buscar. Eu preciso compatibilizar os direitos dessa pessoa que estão sendo presas com a segurança dessa equipe policial que vai executar a prisão. E aí, antes disso, a parte final aqui do artigo diz o seguinte, e de modo algum será permitido nos presos a que se refere o artigo 242. Ora, quando nós falamos de uso da força, de emprego de algemas, de uso de arma de fogo, nós precisamos ter sempre em mente que é preciso atrelar, vincular necessariamente esse regramento processual penal à técnica policial. É preciso discutir dentro da técnica policial como que eu vou colocar a algema, qual é a posição da algema, qual é a melhor forma para efetuar o disparo, coberto, abrigado, como que eu vou usar o bastão tonfa, como que eu vou me valer das técnicas de defesa pessoal, o soco, o chute, as técnicas de imobilização, mas tendo sempre como substrato o que o Código de Processo Penal Comum, o Código de Processo Penal Militar prevê, ou a legislação, ou a lei prevê de um modo geral. E quando nós vamos para o 242, quando ele fala que de forma alguma será permitido em relação a estas pessoas, olha só, 242 ele trata de pessoas que têm direito à prisão especial. E ele, dentre dessas pessoas, e ele fala, portanto, que eu não posso algemá-los. Ora, eu não posso trabalhar dentro de uma lógica de um Estado democrático de direito, o uso da força a partir da condição que o preso ocupa na sociedade. E é isso que o 242 trata. Ele trata, dentre as pessoas que têm direito à prisão especial, peguei um exemplo aqui, portador de diploma de curso superior. Ora, eu não posso trabalhar o uso de algemas ou o uso da força a partir da formação da pessoa, a partir do cargo que ele ocupa. O uso de algemas, o emprego de algemas, está inserido no contexto do uso da força. E o uso da força ele ocorre de acordo com a necessidade. Portanto, independente da posição social que esse preso ocupe, independente da sua formação, independente do seu status na sociedade, em havendo necessidade, demonstrada a indispensabilidade da medida, é permitido o emprego de algemas, é permitido o uso da força. Ok? Quando nós
voltamos aqui ainda um pouco mais em relação ao uso da força. Acabei deixando passar essa parte aqui. Além do exercício regular do direito, quando nós discutimos, nós não podemos ignorar a legítima defesa. Em algumas situações, a conduta do policial será amparada pela legítima defesa. Por exemplo, o indivíduo agride ou tenta agredir o policial com a arma de fogo, uma arma branca, enfim. O policial efetua, por exemplo, um disparo de arma de fogo. Isso é o uso da força. Estudado no 42.3 do Código Penal Militar ou no 23.3 do CP, conforme o caso. Exercício regular de direito. E legítima defesa, no 23.2 do CP e 42.2 do CPM. Ok? Só feita essa observação em relação à legítima defesa. Nós vamos falar quando formos tratar da arma de fogo. Vamos voltar nisso aí. Pois bem, além do 234, parágrafo 1º, nós temos o decreto 8858 de 2016. No auge das discussões do emprego de algemas como forma de impor sanção ou disposição midiática, a questão foi tratada ou regulada neste decreto. É permitido o emprego de algemas apenas em casos de resistência e de fundado receio de fuga. Ou, aí eu destaco aqui, que isso é muito importante para nós. Nós, enquanto polícia ostensiva de preservação da ordem pública, estamos no fronte todos os dias, no caso de perigo à integridade física própria ou alheia. É preciso considerar também o policial que executa a prisão. Eu não posso ignorar o risco em que se coloca o policial quando ele efetua a prisão de alguém. Portanto, diante desse perigo, devidamente justificado a sua excepcionalidade, por escrito, eu posso utilizar sim as algemas. Então não vamos criar celeuma no sentido de que a lei proíbe o emprego de algemas, estamos diante de uma situação que protege muito mais o criminoso do que o policial. Não é disso que nós estamos tratando, pelo contrário. A lei nos entrega todos os instrumentos aptos a legitimar a nossa intervenção enquanto policiais e a dar segurança jurídica a essa nossa intervenção, a essa nossa atuação enquanto policiais. No CPP, também alteração legislativa, 292, parágrafo único, tratando especificamente de mulheres grávidas. Não é permitido, portanto, o uso de algemas nas mulheres grávidas durante atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto, bem como durante o período do puerpério imediato. Ok? Isso aqui é uma aplicação muito próxima do sistema prisional. Então, você tem uma mulher grávida que está presa e aí o preso no sistema prisional é conduzido algemado, diferente do preso no calor dos fatos, que está cumprindo pena, ou preso provisório. Nós não estamos tratando de alguém que é preso em razão da prática de um fato específico naquele momento. Nós estamos tratando de alguém em que essa prisão já foi submetida ao crivo do Poder Judiciário. O juiz decretou, portanto, a sua prisão preventiva, convertendo a prisão em flagrante, ou então decretou sua prisão preventiva no curso de uma investigação, ou de um processo, ou uma prisão temporária. Então, o preso só se desloca algemado dentro do sistema prisional. Ok? Mas nesses casos de mulheres grávidas deve ser observado 292. Deixo para vocês, como leitura obrigatória, Memorando Circular 31687 do Estado-Maior do ano de 2008, que trata do uso da força. Instrução 01 de 1984, é muito importante essa instrução, porque em 1984, antes mesmo da Constituição Democrática de 1988, a Polícia Militar de Minas Gerais já trazia uma série de apontamentos no sentido de se evitar o uso da força, ou, se necessário, que fosse utilizada dentro dos meios necessários, no sentido de se evitar a violência policial. A violência policial não pode se confundir com o uso da força. A violência policial é ilegal, é ato arbitrário. Vem a constituir crime, infração penal. O uso da força não. O uso da força, ele se dá dentro do exercício regular do direito. Ele se dá dentro de um excludente de ilicitude, de legítima defesa. Ele se dá dentro da indispensabilidade da medida, portanto, amparado pelo direito.
E o artigo 13, parágrafo 3º, uma vez mais, da nossa instrução conjunta de corregedoria, que eu deixo a leitura aí para vocês, necessariamente em relação ao uso de algemas. Aqui nós estamos tratando de prisão de militares, ok? E a súmula vinculante número 11, que fica também para vocês aí a leitura, definindo em que situação é lícita a utilização das algemas no preso e define, inclusive, a possibilidade aqui de responsabilização disciplinar, civil, penal e também, claro, da responsabilidade do próprio Estado em relação à atuação do seu servidor. Aqui, responsabilidade objetiva. Ok? Ainda dentro do uso da força, vamos discutir a questão do uso de armas. Também o nosso Código de Processo Penal Militar trata do uso da força a partir do emprego de armas. 234, parágrafo 2º. O recurso ao uso de armas só se justifica quando absolutamente necessário, para vencer a resistência ou proteger a incolumidade do executor da prisão ou de seu auxiliar. Claro, aqui está tratando especificamente de prisão. E é preciso, repito, atrelar a técnica policial ao que a legislação processual penal diz. Nós só utilizamos arma de fogo em defesa da vida. Quer seja no ato de prisão, quer seja numa situação em que um caminhão com gado tombou na rodovia e o gado está solto, colocando em risco a integridade física e a vida dos usuários daquela rodovia. Nós temos situações em que a polícia rodoviária é preciso fazer uso da arma de fogo, abater o animal, sempre em defesa da vida. Então nós vamos lá para o Código Penal Militar. Artigo 44. Entende-se em legítima defesa aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual iminente a direito seu ou de outrem. Não existe, portanto, mais uma vez, essa discussão que eu não posso me valer da arma de fogo, do uso da arma de fogo. O policial não carrega na cintura a arma de fogo como mero adereço, absolutamente. A arma que o policial carrega na cintura é para ser utilizada sim, e muito bem utilizada. O que o policial precisa compreender é que o uso dessa arma de fogo tem que contar amparo no direito, tem que contar amparo na lei. O artigo 44, se o professor ainda não discutiu, certamente vai discutir com vocês, o professor de Direito Penal Militar. Mas aqui é para demonstrar que o uso da arma de fogo, dentro do contexto do uso da força, encontra-se amparo na nossa legislação. E aí, superada essa discussão, vamos um pouco mais. Dentro da prisão em flagrante, as providências judiciais decorrentes dessa prisão. Nós vimos que a prisão em flagrante, ela deixou de ser, com o advento do artigo 310, deixou de ser uma medida cautelar, se tornou uma medida de pré-cautela. Por quê? Porque ela não subsiste à análise em juízo. Uma vez apreciado o auto de prisão em flagrante, não é possível a manutenção desse indivíduo preso em flagrante. Ou ela é convertida em prisão preventiva, ou é imposta uma medida cautelar, uma das medidas cautelares, ou enfim, mais de uma, do artigo 319 do CPP, ou é concedida a liberdade provisória, com ou sem fiança. Mas não existe a possibilidade da manutenção do indivíduo preso em flagrante após a análise em juízo. É o que diz o artigo 310. Vejam bem, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a realização da prisão, e nós já discutimos isso, o juiz deverá promover a audiência de custódia, vamos falar dela daqui a pouco, com a presença do acusado, seu advogado constituído, membro da Defensoria Pública, promotor de justiça, e nessa audiência o juiz deverá, fundamentadamente, 1. Relaxar a prisão que foi ilegal. Fazer, portanto, aqui o juízo de legalidade. 2. Converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva. Mas para isso, ele precisa necessariamente aferir os requisitos da prisão preventiva, superar, nos termos do artigo 282, parágrafo 6º,
fica a leitura para vocês, do CPP, superar a possibilidade das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 19. Que se couber uma dessas medidas, ele não pode decretar prisão preventiva. Ou conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança. E em se tratando de crime militar? Bom, o nosso Código Penal Militar, no artigo 251, ele não trata do que está previsto no artigo 310. E aí, mais uma vez, a nossa crítica. O legislador ignora, de forma muito constante, a existência de um jurisdicionado militar. Quando alterou o artigo 310, por que ele não o fez em relação ao Código Penal Militar? Teria sido uma grande oportunidade. Mas como não o fez, olha o que o 251 diz. Lavrado o auto de prisão em flagrante, o peso passará imediatamente à disposição da autoridade judiciária competente para conhecer do processo. Ou seja, lavrado o auto de prisão em flagrante, o juiz faz o juízo de legalidade. Não com fundamento no CPP, mas com fundamento na Constituição. Feito o juízo de legalidade, à luz do Código de Processo Penal Militar, esse militar é mantido preso em flagrante. Porém, a partir de uma interpretação e de uma evolução dentro de um Estado democrático de direito, um Estado que se assenta na lei, o que ocorre na prática? É que aplica-se nas situações do crime militar o artigo 310 do CPP. Ou seja, o juiz ele analisa a legalidade, inciso 1, ele converte a prisão em flagrante em prisão preventiva nos casos que é admissível prisão preventiva, ou ele concede a liberdade provisória, no nosso caso, sem fiança, já que os crimes militares são inafiançáveis, com fundamento no artigo 3º-A do CPPM. Então ele aplica o 310, combinado com o 3º-A do CPPM, que eu deixo a leitura para vocês. E aí, nós entramos na nossa parte final, audiência de custódia. Qual que é o fundamento da audiência de custódia? O seu regramento está lá no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e na Convenção Americana de Direitos Humanos, ambos recepcionados por decreto no Brasil. Qualquer pessoa presa deve ser conduzida sem demora à presença do juiz. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença do juiz. A Constituição, no seu artigo 5º, parágrafo 3º, diz que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados, ou seja, o quórum qualificado aqui nas duas casas, serão recepcionados equivalentes às emendas constitucionais. Esses dois tratados internacionais não passaram por essa votação, por essa discussão de quórum qualificado. Ambos são de 1992, essa alteração da Constituição de 2004. O Supremo entende, portanto, que esses dois tratados internacionais devem ser recepcionados como normas supralegais. Não é constitucional, ou seja, não tem a chancela da emenda constitucional, também não é infraconstitucional. É supralegal, está entre a Constituição e as normas infraconstitucionais. Em termos de regramento, o que nós temos? Além do artigo 310, que fala de audiência de custódia. Nós temos a resolução 213 do CNJ, que fala que toda pessoa presa em flagrante, dentro de 24 horas, deve ser apresentada à autoridade judicial competente. No Estado de Minas Gerais, Tribunal de Justiça Militar, resolução 168. É preciso ter essas duas resoluções em mãos e conhecê-las. Artigo 3º. O militar preso, independente da motivação, será obrigatoriamente apresentado em até 24 horas da comunicação em flagrante, ou seja, preso em flagrante, 24 horas para comunicar ao juiz. 24 horas depois, ou seja, em até 24 horas da comunicação, apresentado à autoridade judicial. Então, nós temos 48 horas da voz de prisão para apresentar o preso. E aí, enquanto a resolução do CNJ fala de prisão em flagrante, a resolução do nosso TJM é mais abrangente. Ela é mais garantista quando ela diz no artigo 18 que a apresentação também será assegurada aos militares presos em decorrência do cumprimento de um mandado de prisão cautelar ou prisão definitiva. Aqui é só prisão em flagrante.
E o artigo 3º, diferente da justiça comum, em que nós temos diversas comarcas, a justiça militar, como já estudamos, ela tem sede em Belo Horizonte e a sua abrangência, a sua jurisdição em todo o estado. E aí nós teríamos, portanto, um problema. Um militar preso lá na divisa com a Bahia. Trazer esse militar em Belo Horizonte para audiência de custódia. O artigo 3º, parágrafo 3º, ele diz que, nos casos de longa distância em relação à justiça militar, pode fundamentadamente caracterizar a situação excepcional, prevista no parágrafo anterior, que diz respeito, parágrafo 2º do artigo 3º, da possibilidade de não realização da audiência de custódia. É possível que ela não ocorra. Eu ainda tenho uma expectativa muito grande de que seja autorizado, hoje não é autorizado, mas de que seja autorizada a realização da audiência de custódia por videoconferência. Seria um ganho muito grande em termos de agilidade da prestação jurisdicional, um ganho muito grande, sobretudo na justiça militar, em termos de riscos, deslocamentos, risco de acidente, custos para o próprio Estado. Então, desde que o advogado esteja junto do seu cliente, eu não vejo nenhum problema para a não realização. Mas em que se sustenta essa não realização por videoconferência? É a necessidade do juiz ver o preso. Então, o juiz precisa ver o preso, aferir as suas condições de saúde, para então adotar uma das providências do 310 do Código de Processo Penal, também aplicável à Justiça Militar. Vamos então compreender da voz de prisão em flagrante, condução do preso, Polícia Judiciária Civil ser crime comum, Polícia Judiciária Militar ser crime militar. Então, lavra-se, portanto, o auto de prisão em flagrante, desde que presente os seus requisitos, como já estudamos. Se não for o caso de ratificar, ou seja, despacho não ratificador, tanto em um quanto o outro, instaura-se inquérito policial ou inquérito policial militar, no nosso caso, remetendo os autos do não ratificador para a Justiça Militar. No caso de ratificação, comunica-se o juiz dentro de 24 horas. Recolhe o preso, eu coloquei o Seresp aqui, tempo por referência Belo Horizonte, o sistema prisional de um modo geral. Recolhe-se o preso para o sistema prisional. No caso de crime militar, recolhe para o quartel. Apresenta o preso ao juiz. 24 horas da comunicação. Ou seja, dentro de 24 horas da prisão, eu tenho que comunicar ao juiz. 24 horas dessa comunicação, o preso tem que ser apresentado ao juiz, com a remessa do auto de prisão em flagrante. Apresentado o preso ao juiz, realiza-se a audiência de custódia. Esse preso deve estar sem algemas, e sem a presença dos responsáveis pela prisão. É claro que é possível que ele esteja algemado, não tenho dúvida disso, desde que demonstrada a necessidade. Isso aqui não significa que não tenha a presença de policiais ou de agentes de segurança no momento da realização da audiência. É preciso cuidar para que essa audiência ocorra de forma segura. O que é vedado é a presença de quem executou a prisão desse indivíduo. O juiz, portanto, entrevista o preso. E aí eu deixo para vocês leitura obrigatória do artigo 8º da Resolução 213 do CNJ. Eu vou ler 2 incisos. Nessa entrevista, o juiz precisa, inciso 5, indagar o preso sobre as circunstâncias da prisão. E o inciso 6, perguntar ao preso sobre o tratamento que recebeu em todos os locais por onde o preso passou, antes de ser apresentado à audiência de custódia, questionando sobre a ocorrência de tortura e maus tratos. É para isso que serve a audiência de custódia. É para aferir se houve uma irregularidade em sede de tortura, de agressão, de ofensa a direitos do preso. O juiz, portanto, dá a palavra primeiro ao Ministério Público, depois à defesa. O Ministério Público representa pela prisão preventiva, ou pela medida cautelar, ou outra medida, ou outras providências. Da mesma forma, a defesa. Só que enquanto o Ministério Público representa pela prisão preventiva, claro, a defesa caminha no sentido de relaxar a prisão que é ilegal ou revogá-la. Revogar no sentido de impor uma medida cautelar diversa da prisão ou conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. E o juiz, portanto, decide. Em se tratando de crime comum, ele pode converter a prisão em flagrante prisão preventiva, pode impor uma das medidas cautelares diversas da prisão, conceder a liberdade provisória ou relaxar a prisão, se ela for ilegal. Na Justiça Militar, converte a prisão em flagrante prisão preventiva, impõe
ou pode impor uma das medidas cautelares diversas da prisão previstas no 319. Pode também impor amenagem, nós vamos estudar, só cabe em tratando de crimes militares, e não cabe para todos os crimes, ou conceder a liberdade provisória. Essa liberdade provisória pode ser concedida com ou sem fiança. Em se tratando de crime comum, alguns crimes admitem fiança. Em se tratando de crime militar, nenhum crime militar admite a fiança. E aí nós encerramos. Ficou uma aula extensa, uma aula longa, mas que era preciso discorrer sobre esses assuntos de forma mais detalhada. Encerramos, portanto, a nossa aula. Na nossa próxima aula nós vamos continuar falando sobre as prisões. Vamos estudar a prisão preventiva, prisão temporária, prisão domiciliar e a prisão prevista no artigo 18 do Código de Processo Penal Militar. Participe dos nossos fóruns, tire as suas dúvidas. Vamos adiante.